A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a lição 1. A lição 1 tem o tema A Igreja que Nasceu no Pentecoste, porque houve ali o derramar do Espírito Santo no dia da festa de Pentecoste e foi ali quando a igreja foi inaugurada. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, porque a igreja foi formada no momento da festa de Pentecoste, mas já estava havendo aqui uma perseguição sobre a igreja, mas mesmo assim os discípulos não se incomodaram com isso, porque eles foram revestidos de poder e agora eles tinham autoridade e ousadia do Espírito para falar a respeito de Jesus sem temor, sem medo, sem preocupação, mesmo sabendo que estava havendo uma perseguição. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer você muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente e, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Você aqui do meu estado, Pernambuco, você de longe, você de outra cidade que assiste nossos vídeos, se for possível, deixe um comentário e se inscreva para que esse canal possa crescer e chegar a mais pessoas. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, tem como tema a esperança futura, Porque a esperança futura do crente qual é? É Jesus voltar, os mortos ressuscitar e nós que ficarmos vivos serem o quê? Arrebatados para estar junto com Cristo na eternidade. Essa é a esperança do crente, Porque ele deixou uma promessa para nós, que um dia ia voltar, ia levar nós para onde ele está, para que nós fiquemos lá junto com ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, diz assim, e o discurso de Pedro, que depois de Pedro foi revestido de poder, ele deu um discurso poderoso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos começar a partir do versículo 19, que diz assim, e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o glorioso dia do Senhor, tá vendo? Antes de chegar o glorioso dia do Senhor, vai acontecer. Isso é o que? Vários sinais, vários prodígios, que ele vai dizer aqui, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes do glorioso e grande dia do Senhor chegar, vai haver sinais. Coisas vão acontecer mostrando que Jesus já está o quê? Voltando. E alguns desses sinais já estamos vendo. Guerra, rumor de guerra, furacões, tempestade em alguns lugares que não aconteceu, hoje em dia está acontecendo, porque é o sinal da volta de Cristo. E pode ser a qualquer momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, é um versículo profético e urgente. Ele nos mostra que Deus está falando-nos nos céus pela palavra e pelos Espíritos. Deus já vem falando conosco já há muito tempo, Tanto pela palavra como pelo seu Espírito. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. E antes da volta de Cristo, sinais irão acontecer. Sinais vão acontecer para cumprimento o quê? Da palavra, E tem falado conosco através da palavra e através do Espírito, porque é o Espírito, E Jesus disse, eu vou e ele vai vir. E o Espírito Santo veio para o quê? Para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E ele está aí, convencendo ainda muita gente. Tem pessoas que acham que o batismo no Espírito Santo só foi naquela época de Cristo. Não, é atual. O batismo no Espírito Santo é atual. Ele diz mais, o grande e glorioso dia do Senhor se aproxima. A pergunta é, estamos preparados? Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Será que nós estamos fazendo a vontade dele? Será que nós estamos vivendo dentro daquilo que ele exige de nós? Ou nós estamos vivendo à vontade, sem se preocupar com nada? Porque o crente ele tem que estar preparado para a volta de Cristo, porque nós não sabemos quando é que ele vai voltar.
A volta dele pode ser a qualquer momento, mas nós temos que estar nos preparados. Ele disse, Jesus mesmo já deixou bem claro, vigiar e orar, porque não sabia quando vai vir o dono da casa. Então nós temos que estar o quê? Vigilantes e em oração, buscando cada vez mais a santidade, para quando Jesus voltar, nós possamos subir para se encontrar com ele nos ares, porque tem muita gente que acha que está preparado, mas muitas vezes não está. Então, nós temos que estar preparados, porque a volta de Cristo é iminente, ela vai acontecer, e nós não sabemos o dia, né? Vai pegar muita gente de surpresa, então nós temos que nos preparar todos os dias que Deus nos concede é um dia de preparação para a volta de Cristo. Não é mais para a gente ficar disperso, é para a gente ficar esperto, porque ele está voltando e os sinais já estão sendo mostrados da vinda dele. E temos que estar preparados, buscando cada vez mais a santidade, orando, perseverando em Cristo, para quando ele voltar, nós possamos subir para encontrar ele nos ares. O primeiro ponto da nossa lição vai falar a respeito da natureza do Pentecoste bíblico. Né? O que é o Pentecoste bíblico? Aí diz assim, o Pentecoste, conforme descrito em Atos 2, é um evento de profunda significância teológica, revelando-se em 3 dimensões principais. Primeiro, de natureza divina. O Pentecoste não foi sim um simples fenômeno extraordinário, mas uma manifestação teofânica, uma autocomunicação visível e audível da presença de Deus. Os sinais sobrenaturais, como o som de um vento impetuoso e línguas como de fogo, indicam que o evento teve origem divina, não humana. A origem do Pentecoste é a origem divina e não humana. Ali foi um evento sobrenatural que Deus concedeu àqueles que estavam ali reunidos. Concedeu que o poder do alto para ter autoridade para pregar e falar em línguas estranhas, falar uma língua que ninguém conhecia, né? E quando os discípulos falavam, o Espírito Santo deu ousadia a ele, poder para ele falar de forma que as pessoas que estavam ali entendessem. E todos eles entenderam o que estava sendo falado, porque foi um fenômeno divino e não humano, né? Os sinais sobrenaturais, como o som de um vento, né? Tá vendo? Impetuoso e com línguas como de fogo, indicam que o evento teve origem divina, não humana. Assim como Deus se revelou no Sinai com trovões e fogo ao entregar a lei, agora ele se manifesta para inaugurar a era do Espírito Santo, habitando não mais em templos, mas em pessoas comuns, selando a igreja com seu novo povo, né? Porque foi isso que aconteceu. Um novo povo surgiu agora, um povo guiado pelo Espírito Santo, um povo com poder e autoridade espiritual. Aí, continuando, foi um evento paralelo ao Sinai. O Pentecoste é apresentado como um paralelo e, ao mesmo tempo, um cumprimento superior ao evento do Sinai. Enquanto no Sinai Deus formou Israel como nação ao entregar a lei escrita em pedra, o Pentecoste ele forma a igreja escrevendo sua vontade nos corações, por meio do Espírito. Essa transição marca a passagem da antiga para a nova aliança, onde o Espírito vivifica a lei e capacita os crentes para a missão. O nascimento da Igreja Universal, portanto, supera em glória o nascimento da nação israelita. Porque agora foi a Igreja Universal, né? A igreja formada por aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, revestidos com o poder do alto. E a Igreja Universal também é o quê? A Igreja Espiritual, né? Que formou ali uma igreja espiritual, guiada, orientada e doutrinada pelo Espírito Santo. Aí diz mais, o nascimento centrada em Cristo e nos sinais. O Pentecoste está intrinsecamente ligado à obra redentora de Cristo. Pedro, em sua pregação, destaca que o derramamento do Espírito é resultado direto da morte, ressurreição e exaltação de Jesus. O evento é tanto cristológico quanto escatológico, cumpre a promessa de Joel e inaugura os últimos dias, marcando o início da era da igreja. O Espírito é o selo da nova aliança e a garantia da herança futura, posicionando os crentes, né? Posicionando os crentes entre o já da redenção e o ainda não da consumação final. Porque é o já, foram revestidos, mas o ainda não, porque ainda falta muita coisa para ser feita e o Espírito está aí capacitando homens, mulheres, para continuar a obra que Cristo iniciou. E aqui foi uma nova era inaugurada para a igreja, né? Porque a igreja estava sendo formada,
mas sendo formada por quê? Na doutrina, na comunhão e na fé. Porque com a doutrina dos apóstolos receberam o poder do alto para pregar Jesus, para falar de Jesus a todas as outras nações, e foi o que aconteceu, um evento divino, tudo direcionado por Deus, todos eles sendo capazes, pessoas que ficaram ali no cenáculo reunidas esperando o poder do alto, foram o quê? Capacitadas por Deus através do Espírito Santo para falar de Jesus, como ele quer fazer ainda hoje. Ainda hoje, Deus ainda quer capacitar mais pessoas, quer revestir mais pessoas com o poder do alto para falar e pregar o evangelho do reino. Porque o crente, ele só pode falar com ousadia, né, a respeito do evangelho do reino, a respeito de Jesus, quando ele é revestido com o poder do alto, para falar com ousadia e autoridade espiritual. Por isso que faz necessário o crente ser batizado com o Espírito Santo, para que ele possa ser orientado, instruído e guiado por esse Espírito, o Espírito de Deus, que faça com que o homem tenha ousadia para pregar e testemunhar a respeito de Cristo, porque essa é a finalidade do Espírito, para que o crente testemunhe, né, e seja uma testemunha fiel de Jesus aqui na terra, porque Jesus foi e o Consolador veio para capacitar homens e mulheres para ter ousadia do Espírito para testemunhar de Jesus Cristo, aquele que foi, que veio, mas a qualquer momento estará voltando. Amém?